A gente agora tem aqui uma pauta sobre retomada de benefícios pós-pandemia para empresas do setor de turismo. A nossa convidada está aqui já ao vivo, a advogada especialista em direito tributário e financeiro, Giovana Aguiar. Boa tarde, Giovana, seja bem-vinda. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os radialistas aqui presentes no estúdio, a todos os ouvintes que estão aí sintonizados, ligados na Rádio Sociedade. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que para mim é muito prazeroso estar aqui contribuindo com conhecimento, né, para os empresários e toda a sociedade no modo geral. Mesmo com a nossa rotina atribulada, a gente dá uma pausazinha para poder fazer essa contribuição, mas estamos aqui à disposição de vocês. Fala para a gente aí dessa retomada dos benefícios, quais são os benefícios e quem tem direito a esses benefícios? Bianchi, primeiramente, antes de abordar sobre os benefícios trazidos pela legislação, é interessante a gente pontuar o porquê se fez necessário que essas medidas fossem adotadas, né? Conforme todo esse caos que a gente vivenciou nesses últimos 2 anos aí, tanto de apelo na saúde pública quanto econômica, o governo federal ele trouxe essa legislação, né, que foi sancionada, a Lei 14.148 de 2021, onde ela trouxe essa política tributária para poder fomentar essa economia das empresas que foram afetadas, né, nesse período pandêmico, sendo elas as empresas de setores de evento e de turismo. A gente tem aí estatísticas que apontam que essas empresas foram as mais afetadas, foram as primeiras a serem as mais afetadas e as últimas a serem retomadas as atividades, né, devido às medidas restritivas. Então, como benefício dessa lei, a gente tem 3 opções. Tem a possibilidade de renegociação de dívidas, né, que essa possibilidade de renegociação ela abrange débitos tributários, que são imposto de renda, contribuição social do lucro líquido, PIS, COFINS e também de débitos não tributários, onde aborda o FGTS e outros débitos previdenciários que eles estejam inscritos em dívidas ativas da União até o período de outubro de 2022. Esses débitos eles podem ser renegociados. Abrange um desconto de até 100% de todas as multas e encargos. E aí, essas renegociações de dívidas, elas podem ser parceladas em até 145 meses. Além dessa possibilidade, a legislação ela também trouxe a isenção tributária, que esse aqui é o mais importante que a gente atua no momento, né, porque ainda está em vigor, e é uma oportunidade das empresas que estão atuando nesses setores de evento e de turismo, elas estarem inseridas nesse contexto de alíquota zero, ou seja, essas empresas que estão disponibilizadas à adesão desse PS, elas ficarão sem recolher imposto durante o período de 5 anos. E também trouxe o financiamento à folha de pagamento. Ocorre que essa possibilidade de financiamento à folha de pagamento, onde seria uma indenização para as empresas que tiveram a queda de 50% do seu faturamento, essa medida ela precisa ainda de uma lei para poder regulamentar, né? Então, quando tiver essa lei que possa regulamentar essa oportunidade de financiamento para essas empresas obter essa indenização, aí sim ela será viável utilizar esse inciso da lei, né? Enquanto isso, é possível essa renegociação de dívidas, bem como a isenção tributária. Estamos conversando com a advogada Giovana Aguiar, ela que é especialista em direito tributário e financeiro. Como as empresas devem proceder para ter direito a esses benefícios, Giovana? O primeiro passo que a gente orienta é que as empresas procurem um profissional especializado na área, para que ele faça a análise do caso concreto, né, diante da situação da empresa, e oriente, vendo as controvérsias que a legislação ela nos traz, bem como ela indique o melhor caminho a ser oferecido e a melhor decisão a ser adotada pela empresa. Então, o primeiro passo é o empresário procurar um advogado especialista na área, para que ele obtenha essas informações e daí, então, ele faça a adesão a esse programa de retomada aí dos setores de evento e de turismo. Como é que está hoje a realidade nesse segmento? Você tem acompanhado a realidade das empresas no segmento de turismo, ainda sofrendo muito com os reflexos da pandemia? Certo é que essas empresas, né, como eu havia dito, elas tiveram grande dificuldade econômica
A gente viu aí que milhares de empresas elas foram afetadas, tiveram as suas CNPJs baixados, outros paralisaram suas atividades, tiveram queda no faturamento, tiveram que demitir uma grande quantidade de empregados. Então, a gente tem que essas empresas dos setores de turismo, elas estão começando agora a retomar suas atividades. Por isso que é importante o empresário ele se atentar a esses benefícios concedidos pelo governo para que eles possam adotar essas decisões, esses benefícios para a sua empresa e daí então poder obter uma folga, um fluxo de caixa para poder conseguir iniciar e retomar as atividades desses setores. Ok, nós estamos falando aqui sobre retomada de benefícios. Qual é a estimativa do número de empresas do segmento de turismo que podem, não é, ser beneficiadas com o que já existe, não é, hoje de renegociação e do que ainda pode acontecer com decisões do governo? A gente tem que essa legislação, ela trouxe inúmeras modificações, por isso acaba trazendo uma insegurança jurídica para esses empresários, né? Porque abarca uma série de discussões judiciais, inclusive o nosso escritório ele já tem atuado em algumas ações, umas com êxitos, né, favoráveis, decisões favoráveis, outras aguardando a apreciação do judiciário. Então, tem-se que as empresas que já estão disponíveis sejam aquelas que estão na sistemática do regime tributário do lucro real e lucro presumido, elas já podem fazer adesão. É importante, Bianchi, salientar que as empresas que estão no Simples Nacional, que entende-se que o Simples já é um benefício fiscal, portanto, ele não pode aderir ao PS, mas que existe discussões judiciais, inclusive nós já judicializamos situações idênticas, né, e semelhantes a empresas que estão no Simples, mas o empresário que queiram fazer essa adesão ao PS de forma imediata, ele só tem até o prazo do dia 31 de janeiro para fazer essa alteração do regime tributário, onde para ele é indicado que ele saia do regime do Simples Nacional, passa por lucro real ou presumido, para então poder usufruir desses benefícios fiscais aí concedidos pelo governo federal. Quando a gente fala de empresas do setor de turismo, temos aí um leque grande, não é, de empresas, todas elas podem, não é, desde restaurantes, pousadas, hotéis, agências de viagens, todas essas empresas estão habilitadas para buscar os benefícios? Perfeito, Bianchi. Essa é uma realidade que a gente acaba ouvindo, né? Assim, tem empresas dos setores de turismo, então assim, não me interessa porque aqui na minha região, na minha cidade, eu não desenvolvo atividade de turismo, então acaba que o empresário ele acredita que ele não faz parte. Mas é interessante a gente dar uma olhada no rol, né, da portaria do Ministério da Economia, que ela fez uma redução de mais ou menos 50 quinais, ou seja, 50 segmentos eles foram restringidos de participar dessa adesão. Mas dentre as possibilidades, nós temos uma relação gigante, né, do anexo 1 e 2 dessa portaria, mas como exemplo eu posso mencionar aqui que empresas que possuem aluguel de equipamentos recreativos, empresas que possuem aluguéis de palco, cobertura, estrutura de uso de som, casas de festas e eventos, mesmo que essas empresas elas não estejam situadas numa localidade de desenvolvimento de atividade turística, ela pode sim, né, sofrer análise para ver se a adequação e a viabilidade de adesão a esse PES, a esse programa de retomada. Temos também a agência de viagem, operadores de turismo, transporte marítimo, transporte aquaviário, a organização de excursões também é interessante, transporte rodoviário coletivo. Então, existe uma série de atividades que é interessante que cada empresário, né, que esteja ouvindo ou que esteja interessado em saber mais, procure um especialista da sua confiança para poder conhecer mais e saber se a sua empresa consegue aproveitar desses benefícios fiscais para poder retomar com mais segurança esse aporte financeiro aí das suas atividades. Ok, obrigado então, Giovana Aguiar, advogada especialista em direito tributário e também financeiro, trazendo aqui essa importante matéria, esclarecendo aí as empresas, o pessoal do setor de turismo, não é, para ficar atento aos benefícios, não é, nesse pós-pandemia, onde muitas empresas estão ainda buscando aí recuperar o espaço que foi duramente perdido durante o processo de pandemia. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa De Olho na Cidade. Bianchi, a todos aqui presentes, eu que agradeço
Quero cumprimentar o nosso sócio, o Dr. Diego Leonel, em nome de toda a equipe que atua com muita maestria para desenvolver e entregar o trabalho com eficiência aos nossos clientes. E agradecer a todos e principalmente a você pelo convite e a oportunidade. Nos colocamos à disposição para maiores dúvidas. Obrigado. Tá aí a nossa entrevista falando sobre retomada de benefícios pós-pandemia para empresas do setor de turismo. Os nossos agradecimentos à advogada Giovana Aguiar, nesse bate-papo ao vivo aqui no nosso programa. São 5h07, 5h07. Daqui a pouco a gente vai trazer uma matéria aqui